Saudações a todos, eu estimo que vocês estejam bem. Hoje estarei falando sobre a primeira parte referente à importância da família no processo de ensino e aprendizagem para melhor desenvolvimento do seu filho ou da sua filha. É extremamente importante levarmos sempre em consideração que a escola desenvolve o seu trabalho dentro do ensino, da aprendizagem, mas a família também tem como pressuposto de referência principal a educação dos seus filhos. É importante também considerarmos que, anteriormente ao contexto pandêmico, muitas situações já levavam a uma reflexão sobre a importância do papel da família na educação dos seus filhos e não apenas aquela educação que dá um respaldo apenas em casa, mas a educação também com uma finalidade, com esse olhar parceiro dentro de um contexto escolar também, ou seja, as atividades que vão para serem desenvolvidas dentro de casa, dentro das possibilidades, o que é possível viabilizar para que esse contexto familiar possa estar interagindo com o seu filho, com sua filha, nessa aprendizagem, porque a responsabilidade maior na educação dos seus filhos é dos pais, que é de extrema importância. E com a pandemia, a situação acentuou-se de uma forma que muitas famílias ficaram perdidas, entre aspas, em relação ao contexto educacional. Foi nesse momento em que muitas famílias se depararam com uma questão fundamental. Nossa, o meu filho, a minha filha, não está conseguindo aprender? Tem alguma dificuldade? Foi nesse contexto pandêmico em que muitas perguntas foram pertinentes ao contexto familiar. Até então, não havia, em muitos casos, essa percepção, essa observação de que meu filho, minha filha tem dificuldade em estar aprendendo, de estar acompanhando em sala de aula. O que nós, pais, podemos fazer para auxiliar? Aí a gente entra numa outra situação mais relevante ainda, que foi o número crescente de separações também nesse período de pandemia. Vejamos bem o quanto que a pandemia, dentro de um olhar mais abrangente e amplificado, veio trazendo muitas reflexões dentro de vários contextos. E é extremamente importante olharmos para isso, nos atentarmos e não fugirmos de situações tão explícitas. E isso é fundamental. E uma vez que houve um grande número de separações, é claro, todo o comportamento de crianças e até mesmo adolescentes trouxe mudanças significativas, nas quais estão ligadas diretamente ao processo de aprendizagem. Muitas crianças e adolescentes que vivenciaram situações muito delicadas nessa separação, ou até mesmo acompanhando contextos de agressões verbais ou até mesmo física, acometendo muitas vezes a questão da alienação parental, que é uma outra situação extremamente delicada ao que tange aos aspectos psicoemocionais de qualquer criança e qualquer adolescente. Estar no meio de uma situação em que a mãe ou o pai estão corretos ou não estão corretos, como que é isso dentro de uma criança, dentro de uma adolescente? São situações muito relevantes que são importantes estar pontuando nessa primeira parte sobre a importância da família na aprendizagem dos seus filhos, e muitas vezes o que acomete ali a dificuldade em estar lidando, porque muitas vezes sim, os pais e as mães, eles estão acometidos de tantas questões a serem resolvidas, particularmente, profissionalmente,
mas é importante sempre lembrar que tem um filho e uma filha que precisa de um olhar atencioso para com a aprendizagem, e nem sempre é o que nós estamos atualmente vivenciando, presenciando, sentindo com mais intensidade atualmente a questão comportamental de crianças e adolescentes. A agressividade, o excesso de bullying, a ansiedade, a tristeza, o excesso de tecnologias são inúmeros fatores que levam a um comportamento que não posso eu dizer que seja inadequado, mas é o que tem no momento. E se tem no momento, o que nós podemos fazer para poder auxiliar? E aí eu chamo um pouco mais a atenção para com as mães, para com os pais, para com os responsáveis, que mesmo em um contexto de separação, em que os pais não estejam juntos, a responsabilidade são dos dois. Há muito aquela conversa que costumo ouvir normalmente, que a culpa é da mãe ou a culpa é do pai. Não estamos falando em culpa, nós estamos falando em responsabilidade para com o desenvolvimento integral do seu filho ou da sua filha. Também não estou dizendo que pai e mãe vêm com receita, vêm com tudo certinho de como educar os seus filhos, não. Mas a responsabilidade principal na educação dos seus filhos, na primeira instituição, a primeira comunidade que o filho ou a filha tem o contato, é a família. É ali que a criança ou adolescente está crescendo e vivenciando, experimentando, observando, sentindo e aprendendo. E é ali naquele aprendizado interno, num contexto familiar, que muitas vezes ela vai levar para o externo, ou seja, na escola, em algum outro ambiente social em que demanda estar interagindo com outras crianças e outros adolescentes. Olha a importância desse contexto familiar. Existe, Patrícia, um contexto familiar perfeito? É claro que não. Se existir, por gentileza, me avisem, porque eu quero conhecer, eu quero trocar ideias, quero trocar experiências para saber como também poder melhor lidar e orientar da melhor forma possível. Ou seja, não existe perfeição ainda, a não ser que a gente evolua muito a ponto de nem precisar estarmos vivenciando tudo isso. Eis um ponto fundamental. E esse ponto fundamental é relacionado à separação dos pais, à questão da alienação parental, desestabilizou de forma geral o contexto familiar. E agora, como lidar com essa situação? Como orientar o filho ou a filha? Como suprir as demandas? Como não culpar a mãe? Ou como não culpar o pai? Ou como nós vamos poder conversar da melhor forma em que a gente possa estar priorizando a educação dos teus filhos e das tuas filhas. É extremamente relevante. A educação ela é bem abrangente, ela abre um leque aí do que significa educação. Mas aqui eu trago, nesse momento, sobre a questão da família, sobre essa importância. E essa importância ela é tão explícita que hoje nós estamos nos deparando com muitas crianças e muitos adolescentes que estão ainda isolados em um quarto, evitando o contato com outras pessoas, onde encontrou nesse momento a tecnologia. Nós estamos numa era digital, sim, nós estamos, mas as pessoas elas precisam de contato, elas precisam interagir, elas precisam olhar nos olhos, elas precisam trocar experiências. É assim que há um desenvolvimento. A tecnologia ela veio muito para agregar, veio para trazer muito conhecimento, mas infelizmente se não for bem utilizada, ela acaba destruindo muitos contextos,
Tanto que hoje estamos falando sobre a namofobia, que é o medo excessivo de ficar sem a tecnologia por um período pequeno. Aquele medo é extremo, chegou uma mensagem, precisa ver urgentemente o que está acontecendo, é aquela situação de que eu preciso jogar, eu preciso interagir com o jogo, que muitas vezes, na maioria dos casos, são aqueles jogos abençoados, entre aspas aí, vou ser bem sincera, Free Fire, GTA, jogos extremamente violentos que prejudicam muito o desenvolvimento que prejudicam muito o aspecto psicoemocional. E olha que eu estou trazendo esses 2 jogos, mas já existem muitos outros. Ou seja, muitas vezes há uma reprodução do que se passa em um jogo em um contexto real. Como diferenciar a realidade de um convívio, de uma interação com uma realidade virtual? É preciso muita orientação, é preciso não simplesmente entregar o celular para o filho ou a filha e assim eu vou saber que eles estão quietos. Ah, sim, eles estão quietos, mas eles estão fazendo o quê? Que estão tão quietos? Estão com movimentos nas mãos, com movimento nos pés, estereotipados, aqueles movimentos nas pernas, inquietas, por falta de um jogo, por falta de uma tecnologia. E isso é muito preocupante. A Sociedade Brasileira de Pediatria já vem alertando há muito tempo. Nesse contexto pandêmico, acentuou-se ainda mais. Há uma fuga, muitas vezes, para não poder lidar com as situações da sua realidade. Crianças, adolescentes, até mesmo adultos. Mas aqui eu vou trazer para crianças e adolescentes dentro de um olhar que os pais precisam estar atentos. Quem são as pessoas que estão atrás daquela tela, que estão jogando com meu filho ou com a minha filha? Será que eles são menores mesmo, como eles pontuam tanto? Será que aquelas características são aquelas mesmas que elas falam tanto? Ou não? É um olhar atencioso, é um olhar preocupante e é um olhar de alerta e de orientação. Então, o que gerou um pouco aí sobre a questão da tecnologia? Ansiedade, tristeza ou depressão infanto-juvenil, automutilação, isso aliada à questão do isolamento social. Então é importante que possamos olhar para esse contexto e definitivamente há um problema instaurado. Há uma situação instaurada há muito tempo, não é de hoje. A pandemia simplesmente só levantou o tapete para mostrar para a gente cada vez mais. Ah, meu Deus, eu não tinha percebido isso ainda. Nossa, e agora o que a gente vai fazer? A pandemia, ela trouxe um movimento aí muito importante de reflexão, tanto que ela não aconteceu apenas em um país específico, ela aconteceu a nível mundial. O que a humanidade precisa olhar de fato para muitas situações do nosso contexto, da vida da humanidade. Então, até mesmo a agressividade acentuou-se, o número de bullying, cyberbullying. E aí, como nós vamos lidar com tudo isso? Na segunda parte desse vídeo, a importância da família no processo de ensino e aprendizagem, estarei trazendo algumas sugestões relevantes e que podem ser adaptadas, crianças, adolescentes, da melhor forma possível. Que a gente não perca de forma alguma nenhuma criança, nenhum adolescente para tecnologia, para agressividade, para automutilação que levam a um outro contexto por falta do diálogo, por falta da presença, por falta do abraço, do sorriso, por falta de uma compreensão, por falta de uma escuta. Que nós possamos cada vez mais trazer para perto
porque nós estamos falando de crianças, adolescentes e até mesmo jovens, interagindo intensamente com uma tecnologia que não supre a presença da mãe, do pai, de um responsável. Nunca irá suprir. E o que eles vão levar para a vida são as lembranças desse convívio, desse contato. Patrícia, mas como que eu vou chegar em casa cansada ou cansada e ensinar o meu filho ou minha filha? Rotina. Até adultos precisam de rotina. Vai ter esse momento de cansaço, de estresse, sim, e é compreensível. Mas nós estamos falando de crianças, de adolescentes, que darão continuidade à sociedade atual. E quando eu falo sobre a importância da família nesse processo de ensino e aprendizagem, eu não estou dizendo que a família tem aquela importância de que eu estou me preocupando, eu estou buscando ajuda. Isso é ótimo, isso é fundamental. Mas eu também não estou dizendo que é para deixar nas mãos da escola, não é para deixar nas mãos de especialistas, não. A escola exerce a sua responsabilidade como instituição educacional. Os especialistas exercem a sua função, as suas responsabilidades como especialistas. Na prevenção, na reeducação, na prevenção escolar, na reeducação escolar. Quando já há um transtorno de aprendizagem ou um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas a família ela precisa abraçar a causa, precisa abraçar a situação em que o filho e a filha estão envolvidos, porque deixar para a escola ou para especialistas não vai adiantar. Vai adiantar, sim, para o desenvolvimento, para a aprendizagem, mas ela não vai suprir a presença do pai e da mãe, mesmo eles estando juntos ou eles estando separados. É importante. Vão aprender na escola, vão aprender com especialistas? Aprendem. Mas o maior aprendizado está dentro de casa. E é esse aprendizado que eles vão levar para a vida toda. Não percamos crianças, não percamos adolescentes, não percamos jovens. Percamos instantes, momentos e horas de tecnologia. Percamos momentos, instantes e horas do futebol para estar com os filhos, com as filhas, para conversar com eles. Que vocês, pais, possam cada vez mais dialogar, conversar, ouvir. Eu sei que nem sempre é fácil, porque muitas vezes vem a projeção da mãe ou do pai lá da infância. É compreensível, mas sentar e apenas ouvir. Como foi o seu dia? Se houver palavras, ok. Se houver um diálogo, ok. Se não houver, está tudo bem também. Mas que eles saibam também pelos pais. Quando você precisar, eu estou aqui. Mas não deixe apenas para que a criança e o adolescente possa procurar por vocês, pais. Olhares atenciosos. Primeira dica aí para as próximas que virão na segunda parte desse vídeo. Sejamos sempre nós os adultos. Para o vídeo de hoje, os pais, as mães, os responsáveis, a dar o primeiro passo, quando perceberem que algo de diferente está acontecendo. Não deixe para depois. O depois é algo inexistente. A gente não sabe do depois, do amanhã. Até o próximo vídeo. Desde já, muita gratidão. Um super abraço a cada um de vocês. E muita luz, sempre e cada vez mais.